Bom dia, bom dia, bom dia, primeira série do ensino médio. É com muita alegria que nós iniciamos a primeira aula de arte. Isso mesmo, esse componente curricular que é esplêndido, é chamativo, é maravilhoso de se trabalhar. Primeiramente, quero me apresentar. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a professora Lugênia. E é com muito entusiasmo que vamos dar início à nossa primeira aula. Hoje nós vamos revisar sobre o conteúdo de introdução à arte, isso mesmo. O que é arte? Qual a importância da arte no dia a dia, no cotidiano? Quais são os exemplos de arte que nós podemos visualizar, né, do nosso dia a dia, tanto no contexto cultural, né, social e histórico, isso mesmo. Então, vamos dar início à nossa primeira aula de arte. E a professora Eugênia pede que, por gentileza, vocês abram o caderninho de arte, façam o cabeçalho completo, com o nome da escola, com o seu nome, a data de hoje, com o conteúdo que é formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, locais, regionais e nacionais. Isso mesmo. Na aula de hoje, nós vamos revisar, né, falar um pouquinho sobre a introdução à arte. E nas aulas posteriores, vocês irão aprender sobre artes visuais, artes cênicas, tradicionais, contemporâneas, e assim sucessivamente. Peço que, por gentileza, vocês caprichem na caligrafia, sejam organizados, mantenham o caderno limpo, porque a professora gosta de um caderno bem bonito, e eu sei que eu posso contar com vocês. Não é mesmo, turma da primeira série? Então, vamos lá? Vamos à introdução à arte. O que é arte, pessoal? Nós sabemos que a arte é uma criação, né, humana, né, tanto de valores estéticos, né, envolvendo beleza, equilíbrio, também a harmonia, e tem algumas obras de arte, né, que nós podemos observar que demonstra também a revolta, isso mesmo, né, que sintetizam as suas emoções, a sua história, os seus sentimentos e a sua cultura. A gente pode observar que algumas obras de artes, principalmente algumas obras, algumas telas, os pintores, eles expressam suas emoções, os seus sentimentos. Se ele está alegre, ele produz uma pintura demonstrando a felicidade. Se ele está triste, ele faz uma pintura, ele produz uma imagem, uma pintura, demonstrando a sua tristeza. Então, depende muito do que o pintor ele está sentindo naquele momento. Então, é um conjunto de procedimentos, isso mesmo, galerinha. É um conjunto de procedimentos utilizados para realizar as obras, né? E no qual aplicamos nossos conhecimentos. Então, a arte é o conjunto de conhecimento e técnicas para se praticar qualquer atividade humana. Um artista precisa ser um inovador, criar e estar ou não à frente do seu tempo. A arte é um estilo de mostrar o homem e o mundo através, né, dos olhos de um artista. A gente pode ver aqui alguns exemplos de arte. Vocês podem ver que tem essas máscaras que representam o teatro. Vocês sabiam que arte não é somente as telas que estão pintadas? Vocês sabiam disso? Existem inúmeros exemplos de arte, né, que nós temos dentro da nossa sociedade, que são executadas, realizadas pelo indivíduo. E essas máscaras, né, representam o teatro. O teatro é uma arte, é a arte de interpretar um personagem, é a arte de interpretar, certo? Nós temos também escultura. Escultura é um tipo de arte. Um filme, né? Coloquei um exemplo de um filme aí de José do Egito. Vocês podem observar que todas as pessoas que participam de um filme, o filme é uma arte de interpretar, de ser um personagem, de atuar. Então, nós
podemos observar que tem diversos tipos de exemplos, né, de arte na sociedade, né? Agora, por que vocês acham que nós devemos estudar a arte? É necessário estudar? É muito importante, não é mesmo? Estudá-la significa entender, né? Fazer uma reflexão sobre as principais correntes, né, da crítica de arte. O estudo de objetos artísticos, né? Nós como eu posso dizer, a pessoa que está ali fazendo uma obra de arte, o pintor, um artista, ele sempre vai buscar inovação, ele sempre vai buscar a arte na relação homem e mundo, né? Pensando, fazendo uma análise, né? Sobre os momentos culturais, né? Dentro da arte, né? Culturais artísticos, né? Estético, de diversos tempos e sociedades, né? Criando dessa forma, conhecimentos significativos sobre a humanidade. Então, quais são as funções da arte? Interpretar o mundo, provocar emoção e reflexão, expressar pensamento e visão, explicar e refletir a história, questionar a realidade, representar crenças e homenagear deuses, ideias, pessoas, entre muitas outras coisas. Fugir da realidade. Conhecer o mundo, expressar sentimentos, usufruir do prazer estético, além de causar distração e entretenimento. Então, a arte ela é muito importante, né? A gente pode observar aí que, né, vocês podem pensar que não conhece a arte, que não convive com os objetos artísticos, mas estamos todos muito próximos da arte. Nossa vida está cercada dela por todos os lados. Ao acordar pela manhã e olhar o relógio para saber a hora, você tem o primeiro contato do dia com a arte. Então, o que vocês podem observar é que nós estamos totalmente interligados, né, com a arte, né? A arte é a capacidade, né, que o homem possui de produzir objetos, né, ou realizar ações com as quais possam exprimir ideias, né, os sentimentos, como eu disse, as emoções, né, o prazer, a alegria, ou também a tristeza. Vocês podem observar, como eu disse, a arte está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ao acordar, se nós olharmos uma escada, né, bem desenhada, bem decorada, ou um vaso bem decorado, é arte. Então, nós estamos intimamente interligados com a arte no dia a dia. Pessoal, agora vocês podem observar que nós temos três, né, pintores, né? Nós temos o Michelangelo, nós temos o Pablo Picasso, nós temos Leonardo da Vinci, isso mesmo. E vocês conhecem algum desses pintores? Eles são muito importantes. Vamos falar um pouquinho sobre o Michelangelo? Mais para frente nos slides, eu vou mostrar uma escultura, né, Davi. Essa escultura foi esse pintor, esse artista, né, que esculpiu a escultura Davi. O nome dele é Michelangelo. E ele assim, essa obra dele é uma das mais fascinantes obras da história da arte ocidental. E foi iniciada em 1501 e finalizada em 1504, sendo uma enorme representação humana de mais de 5 metros de altura e pesando 5 toneladas de mármore maciço. Então, mais para frente nos slides, vocês vão ver a escultura de Davi, que foi uma obra, né, que ficou marcada na história, esculpida pelo artista renascentista Michelangelo, porque Michelangelo ele pintou, ele viveu no período renascentista, certo? Agora nós vamos falar, né, um pouquinho, né, um pouquinho também sobre Pablo Picasso, né?
Pablo Picasso, ele nasceu em 25 de outubro de 1881, né? E morreu 8 de abril, né? De 1973. Pessoal, ele foi um pintor de extrema importância, porque ele foi um pintor, ele foi um escultor, ele foi também um gravurista, um ceramista e um cenógrafo espanhol, né? Ele é considerado um dos maiores e mais influentes artistas do século XX. E é o co-criador, juntamente com o Georges Braque, né? Braque, do cubismo, né? Então, Pablo Picasso, ele é muito importante, né? Muito importante mesmo, certo? Agora, Leonardo da Vinci. Olha como que é o Leonardo da Vinci, certo? Ele é Leonardo da Vinci, que foi um grande polímata. Nascido na atual Itália, é uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. Ele se destacou como cientista, como matemático, como engenheiro, inventador, né? Como inventor, anatomista, pintor. Ele também era escultor, também arquiteto, um botânico, poeta e também era músico, isso mesmo. E ainda é conhecido como precursor, né, da aviação e da balística. Então, Leonardo da Vinci ele é muito importante. Ele tinha inúmeras, né, profissões, inúmeras atividades que ele conseguia executar com grande e enorme excelência. Aqui, como eu falei para vocês, Davi, essa é a escultura que eu falei para vocês, certo? Olha o tanto que ela é rica em detalhes. Muito, muito interessante. Vocês podem ver a capela de São Pedro também, né? Muito interessante. Vocês podem ver também, essa capela de São Pedro, pessoal, é uma suntuosa edificação do século XIX, tá bom? É em estilo neoclássico e é localizada no interior do Palácio Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso mesmo. E a capela situa-se no terceiro pavimento do Palácio Universitário, né? Como eu já falei. É muito linda, olha como ela é linda. Certo? E nós temos também a escultura de Pietà, acho que vocês já viram, tem nos livros de arte, tem nos livros de história. E essa escultura Pietà, ela foi feita pelo renascentista Michelangelo, isso mesmo, olha como ele foi muito importante, ele fez a criação de inúmeras obras, né, belíssimas, e é uma das mais belas, né, impressionantes obras da história da arte do Ocidente. E uma das mais conhecidas também do autor. Como eu falei, tem vários livros, né, essa imagem. E o Pietà foi produzido em mármore em 1499. O trabalho possui 174 por 195 centímetros. E o artista representa a cena bíblica em que a Virgem Maria segura em seus braços, né, Cristo, né, Jesus Cristo, o seu filho, né, o Filho de Deus, né, já sem vida, né, depois de ser morto na cruz do Calvário, né? Então ele faz essa representação. Pintura, arte de aplicar cores sobre diferentes superfícies para criar uma imagem ou desenho figurativo, imaginário ou abstrato. Artes menores, né? São assim menores, não porque sejam menores no conceito artístico, mas porque, na maioria das vezes, são portáteis. Na maioria das vezes, são objetos artísticos com função utilitária. Eu coloquei também o conceito de linguagem, né? A linguagem, quando eu falo de linguagem verbal, né, é aquela que é oral ou escrita, né, pictórica, fotográfica, cinematográfica, corporal, gestual, musical, né, musical. Se dirige, ou seja, parte de alguém para outro alguém, podendo ser entendida como enunciação, como espaço de interação, de troca e produção de sentidos.
Então, vocês já viram em língua portuguesa, nós temos a linguagem verbal, que é oral e escrita, nós temos a linguagem verbal, onde é usado, né, utilizados os verbos, e nós temos a linguagem, né, aquela que é informal e a não a verbal e a não verbal, me perdoe. Nós temos a linguagem verbal e a não verbal. A verbal é através da escrita e nós temos aquela que é não verbal, que é feita através de imagens, onde nós olhamos, visualizamos uma imagem e conseguimos, né, entender, absorver uma informação de acordo com o que está expresso na imagem. Então, esse tipo de linguagem, esse tipo de informação, onde eu olho para uma pintura, olho para uma arte e eu consigo entender através da imagem, né? Interpretar o que ela está querendo expressar. Então, a arte e a criação artística. A criação artística é inerente ao ser humano, desde a infância e desde as primeiras culturas do Homo sapiens. A arte e o homem são inseparáveis. Pessoal, vocês já estudaram história, né? Que antigamente, né, os homens pré-históricos, os nômades, eles não tinham um local fixo para morar, eles mudavam de lugar em lugar, onde tivesse caça, tivesse a pesca, onde eles pudessem garantir a sobrevivência, ali eles continuavam. A partir do momento que não tinha caça nem pesca, não tinha nenhum modo, nenhum tipo de alimento para que eles mantessem a sobrevivência, eles se locomoviam, mudavam, eles não permaneciam num lugar fixo. Então, cada lugar que eles passavam, eles faziam sinais nas cavernas, né? Sinais, desenhos, para demonstrar para outras pessoas, outros nômades, que ali já haviam passado. E ali eles não continuaram porque ali não havia mais caça e nem pesca. Ou às vezes para representar rituais, para expressar algum tipo de arte. Então nós temos a arte rupestre, são aquelas que são expressas, né, em cavernas, pedras, né, é uma expressão artística, certo? E eu coloquei essa imagem aqui do lado também, né, de uma criança onde ela fez um desenho. É um desenho onde ela fez várias casas, fez ela segurando, brincando com uma criança, com um amiguinho, com a amiguinha. Então, é um modo de arte, não só da arte pré-histórica. Qualquer atividade que a gente tenha no dia a dia, seja uma escultura, seja teatro, seja na dança, na música, na atuação em filmes, em teatros, é uma maneira artística, é algo, é uma atividade envolvendo a arte. Então, a arte, ela é imensa, enorme, né? Tem inúmeras atividades no nosso cotidiano, certo? É muito importante, viu, pessoal? Agora vocês podem ver, né, sobre o Aleijadinho, né? Nós temos aí a arquitetura colonial também. Eu não sei se vocês lembram, acho que vocês já estudaram sobre Aleijadinho. Ele nascido, né? O nome dele é Antônio Francisco Lisboa. Ele era chamado de Aleijadinho. Nasceu em Vila Rica. Atualmente é chamado de Ouro Preto, em Minas Gerais. Não se sabem assim muitas coisas sobre a sua vida. De acordo com a maioria das biografias, ele nasceu em 1738. E ele era filho de uma escrava com um mestre de obras e escultor, né, chamado Manuel Francisco Lisboa, né? Ele foi por meio da profissão, né, do pai, que é aleijadinho, ainda na infância, ele começou, né, na sua vida artística, aprendendo a entalhar, aprendendo a esculpir, certo? É muito interessante. Tipos de arte. Como eu falei nas aulas futuras, nós vamos aprofundar nesse conteúdo e falar, né, de forma mais extensa sobre artes cênicas.
Entende-se por artes cênicas toda criação artística que necessita obrigatoriamente da presença física de um ator interpretando ou de um dançarino. Então, artes cênicas, né, atuação, teatro, dança, isso é artes cênicas, onde necessita de um artista, de um ator, atriz para interpretar a cena. Coloquei essa imagem, olha que interessante, é uma cena da peça Muito Barulho por Nada, de William Shakespeare, né, de 2006, da UNB, 2006. Olha que interessante, nós temos uma criança dançando balé. Né? A dança é um exemplo de arte, todo tipo de dança, certo? Balé, forró, todo tipo de dança. Dança é uma arte. Artes plásticas. Entende-se por artes plásticas todo o trabalho manual realizado com um fim artístico, estético. Exemplos, pinturas, escultura, arquitetura. Então, as artes plásticas envolvem isso, pintura, escultura e arquitetura. Eu já falei para vocês sobre a arte rupestre, né, feita por volta de 15 anos atrás em uma caverna, atualmente no território da França. Essa imagem aqui é de um território da França, certo? É uma arte rupestre, feita em cavernas. Olha que interessante, todo mundo conhece essa obra-prima, essa obra muito famosa, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e ela foi pintada no período do Renascimento. Como eu falei, a música é uma arte, né? É a arte de interpretar, né? De acordo com o que escreve na música, ao cantar. A música é uma arte. Entende-se por música a combinação de sons produzidos por instrumentos, ou seja, os instrumentos musicais, os sons participam, né? Tudo a ver com a arte, formais ou informais, e as vozes que geram uma melodia, a escrita também. Coloquei esse exemplo da Orquestra Sinfônica do Paraná. A música é uma arte. Crianças tocando com instrumentos reciclados. Isso nos mostra que, através da reciclagem, nós podemos produzir inúmeros instrumentos, inúmeras coisas, objetos, né? Tudo que a gente quiser fazer que envolva a arte, a gente pode aproveitar tudo que a gente tem no nosso dia a dia, no cotidiano, fazendo reaproveitamento, usando, né, algo que seja reciclável, né, protegendo o meio ambiente, respeitando, né, a natureza, para que não haja impactos, né, futuros que possam prejudicar, né, a vida, né, das futuras gerações que ainda virão após, né, todos nós. Coloquei também crianças com instrumentos de orquestra. Eu tenho certeza que vocês, né, têm alguma atividade que vocês gostam bastante aí de fazer, de cantar, de tocar, de pintar, de dançar, certo? Então, portanto, podemos concluir que a arte, desde os primeiros tempos, serve para, além de distrair, ajudar o homem a compreender a si mesmo. Então, eu acho muito interessante a arte, porque ela nos ajuda a nos compreender, entender o nosso intelectual, entender o nosso interior, o íntimo do nosso ser. É bom para você se expressar, para você não ficar estressado, para trazer aquela calmaria, enquanto você está executando, fazendo algo em relação à arte, pintando um quadro, né, dançando, qualquer atividade que envolva arte, ela te traz paz, ela te traz calmaria, ela te traz ânimo, certo? Força de vontade. Então, agora, a professora Lugênia colocou essa atividade aqui. Vocês vão copiar no caderno somente atividade, o texto não precisa. Vocês vão fazer a leitura do texto, vou fazer a leitura com vocês. Afinal, o que é arte? O ser humano, ao longo de sua história, criou formas diversas de pensar e viver a vida. Esse conjunto de concepções faz parte da nossa experiência de vida e determina, em parte, nossa maneira de ver o mundo e de agir nele.
Cada grupo social estabelece modos de viver diferentes, ideias, normas, costumes, objetos, alimentos, linguagens e outras manifestações marcam a diversidade de cada povo. Chamamos essas características e costumes de cultura. Dentro dos hábitos culturais estão as manifestações criativas e expressivas que chamamos de arte, que é uma das formas pelas quais o ser humano comunica suas ideias e sentimentos. Existem muitas maneiras diferentes de se expressar artisticamente. São o que chamamos de linguagens artísticas. Música, nós temos a música, a dança, o teatro, a pintura, a fotografia, que também é uma arte, o artesanato, você aí que gosta de fazer um artesanato, fazer um crochê, fazer decoração, aproveitar materiais do dia a dia, reciclar, fazer um artesanato, o circo, né? Nós temos interpretação também no circo, malabarismo, diversos tipos de atividades que envolvem a arte, cinema, escultura, poesia e muitas outras. Chamamos de arte corporal todas as manifestações artísticas que têm como protagonista os movimentos do corpo. Essa forma de fazer arte pode envolver elementos de muitas linguagens artísticas simultaneamente, não apenas da dança, como pode parecer à primeira vista. Ao longo das aulas, conheceremos um pouco mais sobre esse assunto, certo? Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas você está cercado de arte. Provavelmente já se expressou artisticamente alguma vez. Pense nas linguagens artísticas citadas anteriormente. Certamente você já teve alguma experiência com alguma dessas formas de fazer arte. Vamos descobrir as relações que você, seus familiares e sua comunidade têm com a arte. Então, vamos lá? Vocês irão copiar a atividade, copiar as perguntas e responder nessas perguntas, esse questionário no caderno. Então, vocês vão responder de forma pessoal, é a sua opinião, é o que você pensa sobre a arte. Então, tem a questão número 1, a número 2, a número 3, a número 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos essas. Vamos lá, vou comentar uma por uma. Número 1. Qual é a forma de fazer arte que se faz mais presente em sua vida? Vocês vão pensar em uma forma de fazer arte. O que vocês fazem na casa de vocês? O que vocês fazem que vocês podem ligar à arte, que tem a ver com a arte, que está mais presente na vida de vocês? As pessoas do lugar onde vocês vivem produzem algum tipo de arte? Na casa de vocês tem alguém que produz um artesanato, canta, pinta, faz algo que envolva arte? Vocês vão citar qual e os quais, né? Porque às vezes tem mais pessoas na casa de vocês que fazem várias atividades. 3. Você já foi a um teatro? Se sim, você se lembra do que assistiu nesse espetáculo? Se você escrever que não precisa justificar. Se você já foi ao teatro, você vai falar o que você lembra, né? Do que você assistiu lá. Número 4. Você já foi a um museu ou galeria? Vocês lembram de ter ido? Se sim, vocês lembram qual era o tema da exposição? Número 5. Você tem um hábito de ouvir música? Vocês têm o hábito, assim, escuta, assim, pelo menos diariamente, 1, 2 vezes, ou semanalmente? Se sim, em que momento você faz isso? Quais os gêneros musicais que você gosta? Você gosta de sertanejo? Você gosta de balada, de rock, de funk? Qual que é o ritmo musical? Qual que é o gênero que você gosta? Questão número 6. Você tem o hábito de dançar? Se sim, em que momentos você faz isso? Você dança em algum momento da sua vida? Em que momentos você gosta de dançar? Número 7. Você já assistiu a algum filme no cinema? Se sim, sentiu alguma diferença entre assistir a um filme no cinema e assistir na televisão? Se vocês tiverem assistido o filme em algum cinema, vocês vão associar a diferença ou é a mesma coisa? Se tiver diferença, você vai falar qual que é a diferença. Número 8,
se você fosse criar uma obra artística, o que você escolheria representar? E quais linguagens artísticas usaria para isso? Então, vocês vão colocar aqui o que vocês, né? Se vocês fossem um artista, o que vocês iriam criar, certo? Então, pessoal, esta foi a aula introdutória de arte. Vocês puderam revisar um pouquinho, né, sobre arte, para que serve a arte, o que é arte. Vocês conheceram alguns artistas, como Aleijadinho, como Michelangelo, né? Como Pablo. Então, vocês conheceram um pouquinho, e na próxima aula eu vou dar continuidade, eu não irei fazer a correção dessa atividade, eu quero que vocês me enviem as respostas, porque são respostas pessoais, via WhatsApp. Eu quero enfatizar, eu quero frisar para cada um de vocês, meus queridos alunos, que é necessário, é de suma e extrema importância que vocês façam o envio da atividade de arte concluída para o meu WhatsApp. Lembrando que a foto garante a sua nota de participação na aula, ou seja, na atividade que você fez. Eu conto com a colaboração de todos vocês, eu conto com a responsabilidade e com comprometimento. Eu sei que eu estou trabalhando numa primeira série maravilhosa, esplêndida, e que só vai brilhar, que é sucesso total. Professora Eugênia acredita no potencial de vocês. A família acredita também. A escola acredita no potencial de cada um de vocês. Mas, acima de tudo e de todos, Deus acredita em vocês, isso mesmo. Por isso que Deus escolheu vocês, para nascerem e para vencerem, isso mesmo. Então, foi um prazer conhecer vocês. Um beijo e logo, logo, né, com fé em Deus, nós estaremos aí, né, trabalhando com vocês presencialmente. Vai demorar um pouquinho, mas logo, logo eu quero conhecer o rostinho de cada um de vocês. Um beijo, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.